Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 18, tá? De julho de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, entre nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti, Senhor. Me ajuda a estar te servindo e a te buscando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Visita meus filhos, meu esposo, minha família, meu ministério e me dê força, Pai. Me dê sabedoria que eu estou precisando demais. Demais para estar na tua obra. Amém, Jesus? A palavra do Senhor vai dizer, né, que sobre Juízes 9, Abimeleque. Abimeleque, filho de Jeroboal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles, e a todo o clã da família de sua mãe, e pergunte a todos os cidadãos de Siquém, a quem é melhor para eles ter todos os 70 filhos de Jeroboal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é que sua palavra seja pregada, pura e simples como ela é, para que Jesus venha a ser proclamado, para que o Evangelho venha a ser proclamado, simplesmente pelo que ele é. Salvação, vida, restituição em todas as áreas. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém, meu Deus. Né? A gente vê que Abimeleque, filho de Jeroboal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles, e todo o clã da família de sua mãe, pergunte a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jeroboão governando sobre eles ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Então, ele faz essa fala, né? Por quê? Abimeleque, ele era filho, né, de uma das concubinas que Jeroboão teve, né, mas ela era da cidade de Siquém, tá? E Jeroboão teve 70 filhos e teve mais esse Abimeleque. E Abimeleque, né, ele chega para os seus irmãos, ele faz essa proposta, não para os 70, né, os 70 ele vai estar matando, mas ele chega para aqueles, né, que é lá da cidade de Siquém. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, ok? Ele vai lá e fala em Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é o nosso irmão. Então, assim, ele é com o nosso irmão. Então, por que os filhos de Gideão, né, vai reinar sobre a gente? Já que nós temos alguém também que é sangue de Gideão, que está no nosso meio, né? Então, ele disse assim no 4, e diz assim no 4, e deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados, vadios, e que se tornaram seus seguidores. Então, o templo, né, de Baal, ele tinha dinheiro, porque as pessoas iam lá, fazia sacrifícios, né, fazia votos, penalidades delas e deixava lá as ofertas. Então, ele vai lá, retira e contrata esses homens, e o que ele vai fazer logo em seguida, né? Diz assim no 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jeroboão, sobre a rocha, mas Jotão, filho mais novo de Jeroboão, escondeu-se e escapou, né? Então ele pega esses homens vadios, homens desocupados, homens perversos como ele, e vai e mata seus irmãos. Igreja, ele matou 69 homens, 69 irmãos, tá? Que ele matou sobre uma rocha, ok? Tá lá, o filho de Jeroboão sobre uma rocha, mas Jotão, o filho mais novo de Jeroboão, escondeu. Pensa um massacre que não foi. Pensa o desespero, a agonia, né? Não dá nem para expressar aqui a crueldade, né, de Abimeleque. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque. Então, ele se encosta ali, né, e coroa Abimeleque como rei. E ele passa a ser rei, né? Depois de todo o massacre que ele fez, ele ainda é rei, né? Tem pessoas que não medem esforços, né, para... para os seus desejos, né? Não mede esforços. Quantas pessoas não medem esforços, né? Não mede esforços. Não mede esforço. Não tem caráter. Não tem princípios. Porque uma pessoa que mata 69 irmãos não tem princípios, tá? Vamos lá no 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidade de Siquém, para que Deus os ouça, tá? Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram Oliveira, seja o rei
seja o nosso rei. Isso aqui é uma parábola, tá bom? Uma parábola não, uma fábula. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto, saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse à árvore: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá teus cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jeroboal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para livrá-lo das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltam contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque rei de sua escrava, rei sobre a cidade de Siquém, pelo fato de sermos irmãos de vocês? Ó, gente, sempre tem alguém sóbrio, tá? Sempre tem alguém sóbrio, ok? Então, ele vem e ele faz a declaração dele, tá bom? Né? Vamos lá, no 19. Se vocês, vamos lá, se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jeroboão e sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma a cidade de Siquém de Bet-Milo, e que saia fogo das cidades de Siquém de Bet-Milo e consuma Abimeleque, né? Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seus irmãos, de seu irmão Abimeleque. Igreja, olha só, cara, a fala de Jotão é algo que chama muita atenção, tá? Porque ele vai e fala, né? Porque pode ser que se vê, é uma pessoa sensata ainda, né? Que consegue ver o que ele fez, né? A maldade dele, né? Então, o povo de Siquém é um povo terrível, tá? Que apoiaram uma situação dessa. Igreja, e hoje em dia não é diferente, tá? E aí, depois que ele fala isso, ele foge, ele se esconde. Por quê? Porque ele sabia quem era Abimeleque, quem era o seu irmão, tá? No 22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente com Abimeleque, né? Então, né, Deus envia, né, um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles agem traiçoeiramente com ele, né? Então, uma hora a justiça chega. Igreja, que é difícil a gente esperar a justiça de outra hora, que fala assim, meu Deus, cara, o cara matou os 70 irmãos dele, né? E ele tá livre, né? Como assim, né? Vamos lá no 24. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jeroboão, derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que ajudaram a assassinar seus irmãos, tá? Igreja, isso foi um assassinato terrível, tá? Foi assim um massacre. E a gente olhando, será que Deus não estava vendo isso? Né? A resposta. Cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto da colina para emboscar os que passarem por ali. E Abimeleque foi informado. Aleluia. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com os seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram os campos, colheram uvas, pisaram-nas, fizeram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo e amaldiçoando Abimeleque. O povo de Siquém, na verdade, era um povo sem princípios morais, né? Eles estavam em tudo quanto era lugar aonde ele poderia ter uma vantagem, né, política, uma vantagem militar. Eles eram sem princípios mesmo. E aí fizeram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo e amaldiçoando Abimeleque. Desculpa. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque, para que o sirvemos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jeroboal? E não é Zebu, o seu representante? Sirva aos homens de Jamor, o pai de Siquém, porque servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque. Lhe diria: mobilize o seu exército e venha.
Então, né, esse espírito, né, que Deus enviou foi assim mesmo para, né, para trazer mesmo a morte de Abimeleque. Vamos lá, prosseguir. Quando Zebu, olha o nome, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensagem a Abimeleque, dizendo: Gal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fique à espera no campo. De manhã, ao nascer ao sol, avance contra a cidade. Quando Gal e sua tropa atacarem, faça a eles o que você achar melhor, né? Sempre tem aquele falso e fofoqueiro, ok? Né? Vamos lá. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscada a parte de Siquém em quatro companhias. Então, ele dividiu seu exército, tá? Em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Obed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal viu, disse a Zebu: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, vejam, vem gente descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com o homem. Mas Gaal tornou a falar: Veja. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território. Uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Então, ele viu, né? Eu já tinha levantado ele, né? Então, era só simplesmente exterminar, né? Porque esse espírito já estava lá, né? Então, aí, quando eles fazem essa festa, que eles bebem e tá lá, né? Já era uma celebração, uma festa pagã, né? Regada ali, né? No tempo. Desculpa, né? Era uma devassidão pura. E aí, né? O outro já acha, nossa, né, você não tá vendo, deve ser coisa da sua cabeça, né? Então, e aí eles armaram essa emboscada, né? O povo ai, gente, esqueci o nome desse homem ruimzinho aqui que a gente tá estudando ele. De Abimeleque. Mas aí não deu certo, tá bom? E aí foram de 4 em 4 atacar, né? Aí, mas a parte central, o que que acontece, né? Vamos lá. Mas na parte central do cavalo dos aviadores, uma árvore sagrada, tinha essa árvore ali do templo, né? Qual eles faziam as idolatria dele. Olha só, no 37. Mas Gaal tornou a falar: Vejo, vem gente descendo da parte central do território. Uma companhia está vindo a caminho do cavalo dos aviadores. Então, assim, era o lugar onde eles tinham ali, né? Em Baal-Berite, ali onde eles tinham um templo ali de adivinhadores. A igreja é uma imundice só, uma devassidão total, tá? E disse-lhe Zebu: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Sai e lute contra ele. Então, ele falou assim: Mas você não estava ridicularizando? Você não estava falando mal dele? Então vai lutar agora, né? Então, olha o que acontece. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Aruma e Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então, Abimeleque era terrível, né? No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então Abimeleque, os seus homens e 3 companhias e armas. Desculpa, de novo, 43. Então dividiu os homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e o atacou. Olha lá o que acontece. No 44, Abimeleque, as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Manuel, Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre... Misericórdia. Destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Quem era Abimeleque? Era um assassino, ok? Ai. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Elbeberite
E quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou o machado, cortou um galho de ave e pôs no ombro. Um galho de ave e pôs no ombro. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que estou fazendo. E aí diz assim, no 49, todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque, empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também um povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens. Gente, e mulheres. Gente, ele matou 1.000 homens e mulheres queimados. Gente, uma maldade desse homem. Isso era ruim demais, não era? A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e a atacou. E quando se aproximou da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Morreu. Em 54. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e ele ordenou: tire a espada e mate-me para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus distribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jeroboal, caiu sobre eles. Então, essa maldição que foi dita do 7 ao 21 é... Então, essa maldição caiu sobre eles, né? Então, a gente vê, igreja, que Deus, né? No tempo certo, ele faz a justiça dele. É difícil, cara, muito difícil, né? Tem hora que a gente para assim e fala assim, meu Deus, como que pode, né? Como que pode, né? A pessoa faz tanta maldade e não acontece nada, né? Quem de nós não passa por isso, né? Mas Abimeleque aqui, gente, ele é demais, né? Acho que Deus venha ter misericórdia de mim e de você. Que a gente venha ter aí uma final de semana abençoada em nome de Jesus, tá? Depois vocês meditem nessa palavra. A palavra do Senhor é para ser meditada. Não é fácil, mas é para ser meditada. Não é fácil, igreja, é estreita. Deus abençoe vocês aqui na paz. Um homem ruim, tá? Você lembra? O resumo de Abimeleque é que ele matou seus 70 irmãos, o único irmãozinho dele fugiu, tá? Ele continuou a matança, e ele foi morto por uma mulher. E foi uma humilhação. Deus abençoe vocês aqui na paz.